Oi, eu sou a Safira e nesse vídeo eu vou falar sobre o autoconhecimento e a sua importância. O autoconhecimento, como a própria palavra já diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre ela mesma. Para mim, basicamente, é uma investigação que nós fazemos para encontrar o nosso eu interior. Autoconhecimento é muito importante, principalmente nesse mundo em que estamos vivendo, porque é uma forma do ser humano evoluir em todas as áreas. Porque se conhecer é saber dominar suas emoções, tanto positivas quanto suas emoções negativas. E isso é magnífico, porque você sair de um ser humano totalmente descontrolado, sem saber o que quer, sem saber o que fazer, como reagir, ir para um ponto da sua vida em que você sabe dominar tanto as suas emoções positivas, negativas, o que fazer, como fazer, o que dizer, o que não dizer. Isso envolve tudo, porque nós estamos vivendo fazendo isso, fazendo coisas, deixando de fazer, e isso é o que faz a vida ser ela. E eu estarei falando aqui, e é isso, vamos conversar. Quem me conhece sabe o quanto o autoconhecimento é importante pra mim. Desde o tempo que eu comecei a buscar, que foi assim, bem raso mesmo, na área dos meus 14 anos, e aí eu fui começando a evidenciar que isso estava sendo algo super positivo pra minha vida, pra Stephanie, pra minha evolução, e comecei a entender mais e buscar mais sobre isso. E Stephanie, como você fez isso? Como você fez para entender o que é o autoconhecimento? Você pode até achar que você se conhece, você saber qual é a sua cor favorita ou sua comida favorita, o que você não gosta de fazer, é se conhecer. Mas não, isso é uma coisa muito, muito mais séria, porque você tem que ir mais a fundo do seu eu interior. O nosso eu interior é uma coisa que é difícil de encontrar, porque lá dentro de nós não existe só o nosso eu, mas também existe várias emoções, lembranças, coisas positivas, coisas negativas, que nós sabemos disso. E é isso que nós temos que buscar, nos afundar mais, tentar entender quem somos nós, o que há dentro de nós, o que nós vamos tirar a partir do momento que entendemos o que tem ali e o que nós vamos acrescentar quando a gente percebe que tem algo faltando. Coisa muito mais complexa, por isso tem que ser constante, nunca deve parar, porque a gente sempre está em constante mudança. Eu gostaria que todo mundo visse qual é a importância do autoconhecimento, porque isso também poderia resolver milhares de problemas que temos no nosso dia a dia, tanto pessoas jovens, crianças, quanto adultos. Ultimamente estamos vivendo em um mundo super doentio e caótico, onde pessoas não sentem mais o prazer de viver, não sentem mais o prazer de conhecer umas às outras e muito menos de conhecer a si mesmas. Então, é difícil falar sobre qualquer coisa que envolve o psicológico, que envolve o mundo que somos, não o mundo que vivemos. E desde pequenos nós somos criados para entender e para aprender sobre o mundo que vivemos, mas nós nunca paramos, nós nunca temos alguém ali que vai nos ensinar a entender o mundo que somos. E isso é mais importante ainda, porque o mundo que vivemos é composto pelo mundo que somos, é composto pelo nosso eu. E às vezes nosso eu que está neste mundo pode estar doentio e torna o mundo doentio. As pessoas não entendem o que elas estão sentindo, não sabem dominar o que elas estão sentindo, não sabem fazer escolhas da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então por isso é muito benéfico, porque isso envolve todas as áreas da nossa vida. Eu posso citar milhares e milhares de pontos negativos que a falta do autoconhecimento pode causar na pessoa. A gente vai conversar sobre isso no decorrer do vídeo, mas a falta dele tem um impacto muito, muito grande na nossa vida. Uma criança, na vida de um adolescente, de um jovem ou de um adulto. Tem um impacto grande no mundo. A gente pode ver isso porque o mundo está assim, porque as pessoas não se conhecem. Eu vou citar um exemplo, porque nós estamos agora em março, mas a gente acabou de passar pelo início do ano, essa época que vai de dezembro para janeiro, que é uma loucura para todos os adolescentes e os jovens, principalmente os que estão no terceiro ano do ensino médio, sobre isso. Chegou em dezembro, na verdade, no decorrer do ano do terceiro ano do ensino médio, o adolescente, o jovem já está meio perdido, porque ele é muito cobrado em tudo, porque ele vai estar saindo dessa etapa do ensino médio e ele vai ter que ir para algo superior. E o que é esse algo superior? É algo que essa pessoa vai escolher, que ela determinou para sua vida, que ela entendeu que é o seu propósito ou não. Por
que ou não? Pela falta do autoconhecimento. Por que, Stephanie? Muitos jovens e adolescentes, pela falta do autoconhecimento, ficam perdidos em si mesmo por não saber, por não entender qual o propósito da sua vida. Com autoconhecimento, a primeira coisa que você consegue entender é o propósito da sua vida. Quando você consegue entender o propósito da sua vida, você vai basear o seu propósito em tudo que você for fazer. Então, a pessoa que está no ensino médio, está sendo cobrada para o que ela vai fazer, para uma faculdade, trabalho, se vai mudar de casa, é assim. Enchem a cabeça do adolescente, do jovem de perguntas, mas ninguém instrui ele a sentar em para um parque, em para um lugar que ele se sente confortável e conversar consigo mesmo. Muitos de nós passamos tanto tempo conversando com outras pessoas, observando a vida dos outros, conversando sobre a vida dos outros, mas não sentamos sozinhos para entender quem somos, para às vezes julgar a gente ao invés de julgar os outros, ao invés de entender o que a pessoa vai fazer na sua vida, entender o que nós vamos fazer nas nossas vidas. É você tirar um tempo de qualidade consigo mesmo, não só para você ter um tempo ali, mas um tempo que é eficaz para o seu futuro. O que você faz no presente, tanto com você quanto com as pessoas, tem que ser algo que vai ser bom para o seu futuro. Fazendo no presente, pensando no seu futuro. Hoje, com a internet, eu não indico, assim, de último caso, mas com a internet mesmo a gente consegue encontrar formas de se conhecer, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Testes pra gente entender qual é a nossa área profissional ou testes pessoais. Eu, particularmente, indico você fazer isso sozinho, sem internet, com um caderno, com uma folhinha simples, com uma caneta básica. Você tentar assim entender sem tela nenhuma, porque isso é importante pra você. E entender seu propósito é apenas com autoconhecimento. Você vai entender o lado lindo da vida e viver isso como se fosse uma aventura, sabe? Mas uma aventura adequada, disciplinada, uma aventura que você entende o que você está fazendo. E você entendendo seu propósito, você pode ser um engenheiro, ou então você pode ser um professor, uma professora, você pode abrir um brechó, ou então ser piloto de avião. E isso vai mediante o que você entender que é o seu propósito. O mundo que estamos, infelizmente, tem muitas injustiças e, obviamente, você vai pensar na remuneração. É importante também entender formas fazendo seu propósito, mas você alcançando coisas grandes. Esses são os pontos relacionados com o autoconhecimento. Então, relembrando aqui, é importante se conhecer nessa área profissional, porque você entende suas habilidades, entende suas competências, entende que nem sempre aquilo que seus amigos, sua família ou que as pessoas que você acompanha estão fazendo, você tem que fazer também. Outra importância, porque com o autoconhecimento nós entendemos as nossas forças e as nossas fraquezas. Entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos é importante porque eles constituem a sua personalidade. Você é um ser humano, não é uma máquina, um ser humano imperfeito, mas também tem coisas boas e positivas. Deixar de conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos podem causar coisas super ruins, vistas pela sociedade, vista por nós. Se a gente não entende que temos pontos fracos, pode ser que nós enxergamos em nós seus pontos fortes. Deixamos de ver aquilo que pode ser não tão agradável, aquilo que está errado. E deixar de entender isso pode causar um dano, tanto em nós quanto no outro. Então, basicamente, entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, é saber dominá-los. Usar os pontos fortes como estratégia para si, para alcançar coisas, para entender que aquilo ali é uma coisa que está em você, mas não se apropriando disso para fazer algo negativo. E usar os seus pontos fracos para entender que você tem aquilo e buscar talvez uma ajuda psicológica, você controlar de alguma forma, dependendo do que for, se está em você, se é uma coisa que você pode talvez tratar. Então é entender isso, é dominar aquilo que tem dentro do seu eu, que está dentro de você, que pertence a você. Outro ponto, que o autoconhecimento é super importante porque ele colabora com a melhor definição dos seus objetivos. Então, você se entendendo, você sabe quais são os seus objetivos. Isso é para as pessoas que entendem aquilo que ela vai querer no futuro e no presente ela vai buscando isso para alcançar no seu futuro. E você entendendo os seus objetivos, você vai conseguir dizer não, dizer sim. Você vai entender aquilo que é para você, aquilo que não é para você. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é o seu objetivo e ela diz sim para a primeira oportunidade. Mas aquela oportunidade pode não ser boa para ela, talvez retirar ela de si. Ano passado eu comentei sobre um assunto super importante que eu acho que as pessoas estão perdidas. As pessoas não sabem
porque elas estão aqui, elas não sabem qual é o seu propósito, elas fazem aquilo que elas estão exercendo, tanto na vida pessoal, mas principalmente na vida profissional, pela necessidade. Porque como ela não tinha um objetivo, talvez pode ser também por conta da necessidade mesmo, a primeira oportunidade que veio, que chegou pra ela disse sim. Parece que estou dizendo que o autoconhecimento faz com que você torne seu caminho perfeito, torne sua vida perfeita. Mas não, obviamente você vai ter muitos obstáculos. A diferença é que com o autoconhecimento você vai saber dominá-los. Uma linha tênue entre a lógica e o emocional, porque os dois vão estar ligados juntos com o autoconhecimento. Depois de ter tido esse processo emocional com você mesmo, você vai agir racionalmente nas suas tomadas de decisões e no decorrer da sua vida. O autoconhecimento também é importante porque melhora a autoestima e o controle das emoções. Sobre a autoestima, nós entendemos quem nós realmente somos. Com o tempo, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se descobrindo e vai ficando contente com quem nós somos. Tem esse processo de aceitação, porque muitas vezes a pessoa está tão perdida no outro que ela vai tentando se modificar para parecer com o outro e vai perdendo quem ela é, vai perdendo a sua essência. E sobre o controle das emoções, é maravilhoso. Algo que não é esperado acontece. Tendo controle das nossas emoções, vamos ter uma reação super sábia no momento. Então, tendo o controle das nossas emoções, conhecendo o nosso eu, vamos ter a maior e melhor atitude dos sábios, o silêncio. Se aquilo ali aconteceu e não estava esperando, do que adianta ter uma reação que aquilo ali não vai mudar? Se pode ter alguma possibilidade de mudança, é fazer isso calmamente. O autoconhecimento também proporciona para nós uma mente mais aberta para novas experiências, para erros. O autoconhecimento também nos proporciona isso. Essa vontade mesmo, esse desejo de viver experiências que vão servir tanto para aprendizado quanto para o nosso sucesso. E para o aprendizado é porque vamos errar. Isso é ter coragem para encarar novos riscos. Muitas pessoas às vezes têm insegurança de passar por alguma mudança, porque elas não sabem como vão reagir ao autoconhecimento. Ela vai entender que é mais uma experiência para ela. E se for uma experiência ruim, serviu de aprendizado. Mas se não, você viveu algo. E é tão bom viver experiências, tão bom deixar memórias nas nossas vidas. Memórias com erros que nós aprendemos, tantas memórias boas que nós vivenciamos e deixou uma marca em nós. E agregou mais para nós sermos quem nós somos, nossa personalidade, uma opinião que nós temos agora sobre algo. E viver experiência é isso, é conhecer lugares, conhecer pessoas, assuntos novos e correr riscos mesmo. Você está ali pronto para encarar o que precisa ser encarado e ultrapassar seus limites. O autoconhecimento também é importante porque ele faz com que nós tomamos decisões conscientes. A vida toda é composta por decisões. Desde o momento que a gente decide levantar da nossa cama até o momento que nós decidimos deitar nela novamente. Mas assim, tomar decisões conscientes. Nós tomamos decisões sabendo que aquela decisão vai causar, tanto no presente quanto no seu futuro. Sabendo o que aquela decisão vai vir para você, ou então talvez para o outro. Nessa hora que a gente vai mais falar sobre a razão do que sobre emoções. Quando controlamos nossas emoções, tomamos decisões sem deixar que elas dominem as nossas decisões. Nem sempre nós vamos tomar a decisão certa, isso é muito importante. Precisamos errar sim, mas também é muito bom acertar. Nós não vamos fazer nada intencionalmente. A pessoa que se conhece, ela tem a facilidade de analisar antes de tomar a decisão, os prós e os contras, e tomar a decisão mediante a sua preferência. Sempre é sobre o que é o certo e o que é errado, mas sim de acordo com o que eu quero, com o que eu sei que é bom pra mim. Apenas entender o que é o autoconhecimento não basta colocar em prática. Nossa, mas como que eu coloco em prática? Você precisa da disciplina. Você vai ter que estar usando ele a todo momento. Seja com você, tenha um diálogo com você mesmo. Eu não acredito que seja válido você ter um relacionamento com uma outra pessoa se você não tem um relacionamento consigo mesmo. Tenha um diálogo, pergunte pra você, o que é sucesso para mim? A partir do momento que você entender isso, busque, comece seu caminho. É relevante dizer que talvez no meio do caminho você mude de ideia. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso aconteça até 2 vezes, 3 vezes, mas o que importa é você alcançar seu objetivo e encontrar a sua felicidade. O que importa também é que durante esse percurso você viva tendo experiências maravilhosas. É considerar a opinião do outro, mas tomar suas próprias decisões. Não pode se deixar levar pelas opiniões. Você observa que o caminho que a pessoa está te mostrando e você não se vê naquilo, você não pode se deixar levar. Muitas vezes é importante sim ouvir de alguém, porque
Às vezes uma outra pessoa consegue nos ajudar com uma coisa que nós não conseguiríamos sozinhos. Analise mesmo seus pontos fortes, seus pontos fracos e utilize eles ao seu favor. Não usufrua de um talento seu para fazer algo negativo ou se gabar, e nem utilize o seu ponto fraco para se menosprezar. Utilize os dois ao seu favor, porque eles que constituem a sua personalidade. O mais importante disso tudo é não parar de aprender. É uma dádiva mesmo. O mercado de trabalho está em constante mudança, o mundo está em constante mudança, e nós mesmos estamos em constante mudança. Sempre que você achar que sabe muito, retire isso da sua mente. Você precisa saber mais. Tem muito que nós temos que aprender. Você precisa investir em você. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Isso não é aquelas balelas de coach, não. A gente ignora tanto isso e quando vê o tempo já passou e você pensa que isso não é válido. Eu discordo. Nós estamos vivendo, às vezes, só seguindo o ritmo que a gente nem percebe mais, só está fazendo no automático. E isso é tão entediante. Nossa vida é tão cheia de coisas magníficas para que nós possamos conhecer. E com o autoconhecimento nós temos isso. Está aqui. Nós só precisamos praticar. Não precisamos de material algum, não precisamos ser ricos, precisamos tomar atitude. Dar o primeiro passo é muito importante. Entendendo que isso não é do dia para a noite, devemos estar em constância, ter disciplina para manter isso. Vamos começar a ver resultados na nossa vida. Vamos começar a ter mais prazer de viver. Quando você menos perceber, isso já vai ser automático para você conectar o seu passado com o seu presente para você pensar no seu futuro. As coisas que você já fez, com as coisas que você está fazendo, para você pensar no seu futuro. O que eu quero? Não se conforme com esse mundo doentio. Faça algo para mudar, faça algo para que você viva a sua vida e seja feliz e cumpra seu propósito. Você deve deixar a sua marca no mundo. Você tem a sua própria luz, sua própria identidade, você deve deixar ela no mundo de alguma forma. Não vou só falar sobre o autoconhecimento, também vou deixar algumas técnicas para que você venha desenvolver ele. Uma delas é ter tempo para si mesmo. Todos os dias você deve praticá-lo. Então, para isso, você tem que ter uma boa organização da sua rotina, do seu dia a dia, para que você consiga ter um tempo consigo mesmo. Você estabelecer suas prioridades, já que você agora está focado em se conhecer. Antes de tudo, priorize você. Priorize esse momento, essa etapa da sua vida que é tão importante quanto outras. Outra técnica também é buscar viver novas experiências. Por mais que você seja inseguro, tenha medo das reações, busque, tome a primeira atitude. Faça com medo mesmo, faça inseguro, mas faça. Se você não está pronto para algo super fora da sua realidade, faça algo por mais que seja mínimo. Você vai conseguir se adaptar a outras com o tempo e isso vai ser muito bom. Existe um conceito chamado conceito de alteridade e a definição dele é o que há diferente no outro. Entender que aquela outra pessoa é uma pessoa singular e diferente de você. Esse conceito, essa experiência que você vê o que há diferente no outro, pode te ajudar a identificar características dentro de si porque você teve um encontro com o diferente. Esse exercício vai te ajudar a entender e vai revelar a você muitas características e coisas que talvez você nunca tinha percebido, mas por ter esse encontro com o diferente, você consegue identificar. Fora que isso te ajuda a construir uma personalidade muito mais flexível e aberta às coisas. Outra técnica é se questionar. Você identificar e questionar e julgar aquilo que a sua mente está projetando. Porque muitas vezes tem uma vozinha na nossa cabeça que projeta coisas e desenvolve histórias nas nossas cabeças que nem vão existir. Então, questione. Fale mais alto do que essa voz. E esse questionamento é super importante porque faz com que você busque entender. Outra técnica importante é ser gentil consigo mesmo. Você às vezes pode ser tão gentil com o outro, com terceiros, mas com você mesmo você não consegue. Esse processo é mais importante ainda. Porque, como eu disse, você vai se questionar, vai mudar de pensamento, vai conhecer você mesmo, conhecer pontos fracos seus. Então você precisa ser gentil, aquilo que às vezes não te agrada. Outra técnica é você fazer exercícios de reflexão da sua trajetória. Também memorize. Você memorizando e fazendo reflexão desde o momento que você deu o seu ponto de partida até o momento que você está, você vai ver mudanças e isso vai te motivar a continuar. Quando você observa as coisas do passado, você vai ver padrões, ver momentos de ações que fizeram toda a diferença para o momento que você está no hoje, coisas que você vê, que você fez, está sendo bom para o futuro que você está construindo, mas também é uma forma de você ver com clareza os seus erros, você consegue identificar o que você fez e poder corrigir para que você não cometa mais isso. Outra técnica é entender que isso é um processo contínuo. O ser humano, como eu disse, está em um processo de transformação, por isso que ao se conhecer parece que nunca tem fim.
Com ele você vai conseguir estabelecer limites, compreender seus desejos, coisas que você não deseja também. Aos poucos você vai descobrindo todas as suas potencialidades, sejam elas pessoais, profissionais, e isso agrega em todas as áreas da sua vida. É você investigar o seu eu, mergulhar a fundo em si mesmo e depois começar a ouvir mais a sua voz. Entenda qual é a melhor forma que você consegue aprender, a forma que você consegue praticar isso. Não se conforme com as pessoas que não querem evoluir. Exercite a gratidão todos os dias, porque com o autoconhecimento você consegue identificar o que está em falta, aquilo que você já tem, mas sendo grato por tudo isso e entendendo que você está fazendo coisas para buscar aquelas coisas que estão em falta e aquilo que você tem, você já lutou por aquilo. Quando a gente enfrenta muita dificuldade, é difícil a gente parar nas coisas boas, mas se nós observarmos bem, a vida está cheia de coisas lindas e ricas e valiosas. É ter calma no processo. Tem tudo que a gente for fazer é observar, respirar, observar, entender. Sempre se lembre de se questionar. É necessário 3 vezes pergunte o porquê. Sempre tem uma razão por trás disso. É muito importante também que você venha solicitar feedbacks construtivos. Você vai perceber que a pessoa está vendo sua mudança, vai te ajudar a evoluir, te dando feedbacks de coisas que você pode continuar fazendo, coisas que você pode deixar de lado e coisas que você fez que te ajudou a construir algo melhor. Então você entendeu o conceito de autoconhecimento e suas importâncias, algumas das técnicas, porque tem muito mais técnicas, mas isso você vai conseguir quando você estiver praticando. E sempre busque ir além dos conceitos, além das importâncias, além das suas práticas diárias. Sempre vá além. O céu é o limite para você. Não se esqueça disso. Não se permita viver no raso. Se você quer mais, busque por mais. Eu confio em você, confio no seu sucesso e eu sei que se você praticar, você vai chegar